sim, tem uma negociação com o Grego. Ele assinou um NDA, um Non-Disclosure Agreement, ele não deveria falar a respeito, não. Além dele, então eu apurei lá no Vasco, que além do Grego, há outras 3 negociações em andamento. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal de Norte a Sul, sejam bem-vindos. Você está aqui no canal Vascaíno desde sempre. Galera, logo de cara, muita coisa importante. Vocês já devem ter tomado conhecimento ao longo dessa segunda-feira. A gente fez o conteúdo na madrugada de ontem para hoje no nosso Madruga Vasco, né? E a gente abordou o assunto da Vasco SAF. Ainda falei, olha, a capa do vídeo era revelações, né? Ainda falei, a gente vai ter uma semana decisiva e de muitas revelações em relação a essa questão da SAF. Então, a segunda-feira já começou daquele jeitão, né? Pela manhã, pelo almoço, pela tarde, N situações vieram a público. A gente vai abordar essa situação, a gente vai falar sobre a Vasco SAF, vamos falar sobre o João Vitor, um contrato esdrúxulo feito para com o Vasco, Benfica, envolvendo esse atleta. Vamos falar sobre a questão do Orediano, outro contrato que chega a dar nojo, contrato que me dá nojo, tá? Me dá raiva, para não dizer outra coisa. Vamos falar, é claro, sobre toda a situação envolvendo a SAF do Vasco, Evangelo Marinax, árabes, americanos e italianos, uma série de situações a gente vai trazer para vocês também. Vamos falar sobre o treinador Luiz Castro, sobre também aí o jogador hondurenho Albert Elos, né, que é o Panterita, né? A gente vai abordar essa situação sobre Ryan e Lucas Piton. Então, de tudo isso, bora, meus amigos, que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Seguinte, hein, já peço para você, se inscreva, deixe seu like e compartilhe, quer continuar me ajudando, nos ajudando, se torne membro do canal. E também outra coisa, isso aí não custa nada, galerinha, dá essa força aqui para amigo de vocês. Sempre que aparecer um anúncio, deixa o anúncio correr, que nos ajuda a gerar receita. Não é que a gente tá ficando rico não, mas ajuda muito a gente no dia a dia. Valeu, galera? Dito isso, bora lá então começar aqui sem delonga, tá? Olha, logo de cara, vou avisar vocês, vou fazer um conteúdo mais compacto agora, porque eu quero dar mais ênfase, aprofundar mais nos assuntos no Madruga Vasco, tá? Que hoje ele não vai entrar às 5 da manhã como ele entrou, como ele vinha entrando na última semana. Vocês observaram que o nosso Madruga Vasco, no caso dessa segunda-feira, de domingo para segunda, entrou em 1 e pouca da manhã. Hoje eu pretendo fazer algo parecido, então eu vou aprofundar mais no Madruga Vasco. Agora vai ser um vídeo mais compacto, mais dinâmico, tá, galera? Mas a informação, logo de cara, se tratando do zagueiro João Vitor, tá? É o seguinte, com a permanência do Vasco na Série A, né? Graças a Deus a gente está tranquilo em relação a isso. Agora tem uma notícia ruim. Não é em relação à permanência, mas é uma notícia ruim sim. Sabe por quê? Porque o Vasco vai ter que pagar 2 milhões de euros para o Benfica só por não ter caído. É isso aí. O Vasco vai ter que pagar aí quase 12 milhões, mais de 12 milhões de reais para o Benfica só porque não caiu para a Série B pela contratação do poderoso João Vitor, né? Para não dizer outra coisa, que é um jogador comum, para não dizer outra parada também, né? Porque eu não quero ficar aqui batendo, né? Enfim, não tô aqui para isso. Mas eu já tô cansado também já. É um jogador para mim normal, comum, tá? Mas independentemente, se fosse um cracaço de bola, ter que pagar mais 12 milhões para o Benfica só porque o Vasco não caiu na contratação desse jogador. Então, eu só quero falar uma coisa aqui. Parabéns! Meus parabéns, Alexandre Matos! Para quem fica endeusando o Alexandre Matos, é o mesmo Alexandre Matos. Tá montando um timaço lá no Cruzeiro, tá fazendo e acontecendo. Olha o time lá que tá jogando, a bolinha. Olha a bolinha que tá jogando o time do Cruzeiro. Vamos ser sinceros, galera. Vamos ser sinceros. Alexandre Matos achou que ia chegar aqui no Vasco, ó, ia ter muito dinheiro para gastar, ia fazer acontecer no mercado, com os empresários amiguinhos. Não foi assim que aconteceu. Tá? Vamos ser bastante sinceros, meus amigos. Olha aí o zagueiraço que ele trouxe pro Vasco. Olha o zagueiraço que ele trouxe pro Vasco, João Vitor, meu Deus. E como se não bastasse, o Vasco vai ter que pagar mais 12 milhões de reais. Então é uma contratação que está saindo aí na casa de quase 45 milhões de reais. Gente, por um zagueiro comum. Por um zagueiro que no Cuiabá, no Juventude,
no Santos, que jogou Série B, no Criciúma, no Vitória. Tem N zagueiros do mesmo nível. Com todo respeito ao João Vitor, mas vamos ser sinceros, galera. Isso é uma vergonha, tá? Parabéns pro Lúcio Barbosa, tá bom? Parabéns aí pro Jorge Salgado. Meus parabéns pra dona 771 Partners e pro Alexandre Matos, que fez essa contratação, tá? Só para ficar o registro. Agora se tratando de Luca Orediano. Mais uma vez, parabéns para você. Mais um parabéns pro Alexandre Matos, pro Lúcio Barbosa. Sabe por quê? Sabe o que eles fizeram agora? Tem, olha a lambança aí. Aí tem um narrador que quando sai gol ele fala, sabe de quem? Acho que é o Luiz Roberto, né? Pois bem, olha a lambança aí, sabe de quem? Como diria o nosso querido Luiz Roberto, narrador de futebol? Dessa galera que eu acabei de falar. Matos, Lúcio Barbosa e 771 Partners. Sabe por quê? Porque o Luca Orediano fez guerrezinho, não quero jogar no Vasco, não quero ficar aqui, já não queria vir pro Vasco. Aí ficou de historinha, machucou, quebrou esse ossinho aqui da mão, ficou na Argentina o resto da vida lá, de palhaçada. Né? Não quis tratar aqui no Brasil. E o Vasco ainda... o jogador escolheu. O jogador ganha para trabalhar no Vasco, é funcionário do Vasco, o jogador escolhe. É uma brincadeira, né? E não ganha 2, 3 mil, 4 mil reais por mês não, né? Vamos, né? É papo de não sei quantos mil, né? Milhões no ano, né? Pois bem, fez aquela palhaçada, foi embora do Vasco, emprestado por Cincinnati. A gente pensou que o problema poderia estar resolvido, né? Não. Aí tem uma cláusula de compra, coisa e tal. Aí ficamos todos nós aqui igual palhaços, igual patetas, né? Porque eu falei sobre isso vários, até no Madruga Vasco falei. Vai entrar um dinheiro no cofre do Vasco, não sei o que lá. Ok, hoje o Cincinnati, né, comunicou a diretoria do Vasco que vai exercer quer dizer, saiu notícia que o Cincinnati, hoje saiu notícia que o Cincinnati comunicou o Vasco que vai exercer a opção de compra. Até aí normal, todo mundo fala, beleza, então o Vasco vai pegar aí, né, 17, 18 milhões de reais, né. Porém, todavia, entretanto, o contrato feito para com o Cincinnati de empréstimo, a cláusula pela compra de Orediano, permite que os americanos paguem em 2 parcelas de $1,5 milhão. Simplesmente nada mais nada menos, o Orediano foi um dos melhores jogadores da MLS, do futebol americano, nessa temporada, junto com o Gabriel Peck, o Gabriel Peck do Galaxy, e o Galaxy ganhou a Conferência Oeste lá, né? Que lá são 2 conferências, depois tem a final do Gabriel Peck. E o Orediano, um dos melhores jogadores também da MLS, da Major League Soccer, do futebol norte-americano, simplesmente contratado por $3 milhões. É como se o Vasco, só um exemplo, é como se o Vasco tivesse pago 15 milhões de reais em um jogador que está entre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Seria algo sensacional, né? Só que isso aconteceu para os americanos. E para completar o problema, sabe o que é? O Pix, não vai cair na conta inteiro não. Parceladinho. Só que não vai ser uma parcela agora e outra mês que vem, ou daqui 3 meses. Ou 6 meses. Não. Segundo foi divulgado no dia de hoje, o Vasco vai receber em 2 parcelas de $1,5 milhão, uma em 2025 e outra em 2026, meus amigos. É isso mesmo. É isso mesmo. E sem contar que parte desse valor o Vasco vai ter que repassar para o Vélez Sarsfield, clube detentor também dos direitos econômicos de Orediano quando o Vasco contratou o atleta, porque o Vasco ficou devendo, porque a 7771 Partners no have money, não tem dinheiro, não tinha dinheiro e não pagou a compra do jogador. Durmam com esse barulho, torcedor. Quando a gente pensa que a coisa está entrando no caminho, que vai evoluir, aí a gente fica aqui igual patetas fazendo conjectura. O dinheiro pode ser aplicado no CT. De repente pode ser que ajude o Vasco ali a pagar uma folha salarial. Pode ser que ajude o Vasco a buscar jogador no mercado. Não. O dinheiro vai entrar parceladinho. 7, 8, 9 milhões de reais na primeira parcela. O Vasco vai ter que dar um dinheiro lá pro Vélez. Depois só no ano que vem para entrar o restante. Parabéns aí, viu? Parabéns para a antiga gestão, para não dizer outra coisa. Tá? Outra situação agora, envolvendo aí o atacante Ryan, tá bom? Estão afirmando, eu não vou falar que é verdade, porque estão falando muito por aí, que a Fiorentina estaria negociando para contratar o Ryan. Tá?
Tomara que esteja, vai lá, valeu. E eu adoro a Fiorentina e fica complicado lá no futebol italiano. Eu gosto do Napoli, gosto da Fiorentina, gosto da Juve. Essa é a vantagem de ser vascaíno e ser brasileiro. A gente pode gostar de um monte de time do mesmo país, né? Lá na Espanha, lá eu gosto. Eu já tem amigo meu que fala, pô, você é muito louco, você usa a camisa do Barcelona, você usa a camisa do Real Madrid. Eu falei, porque eu sou Vasco, então pra mim tanto faz. Mas assim, lá na Itália eu gosto muito da Fiorentina, da Fiora, por causa do Roberto Baggio, o Edmundo que jogou lá também, a história da Fiorentina. Vai contratar o Ryan, tomarem que leve, vai lá, boa sorte, o Ryan vai se dar bem, que vai mandar uma bela pasta, mandar uma bela pizza, sim, così é vero, hein, é vero, o Ryan vai se dar muito bem, vai morar na Itália, vai receber em euro, vai jogar lá na Fiorentina, na Fiora, né, tomara que seja verdade, tomara que isso aconteça. Quem também pode jogar lá na Terra Nostra, lá na Itália, né? Pra quem não sabe, eu sou descendente italiano, por isso que eu falei Terra Nostra, mas sou brasileiríssimo, fiquem tranquilos. Brincadeiras à parte, é o Lucas Piton, tá? O Lucas Piton tem aí rumores, toda a vida tem rumores, né? De que times da Itália teriam interesse na contratação do Piton. A própria Fiorentina, a Roma demonstrou interesse, a gente não sabe se tem verdade nisso ou não. A Juventus teria sondado a situação dele, coisa e tal, Atalanta, não sei. Vamos aguardar, tá, meus amigos? Agora, envolvendo aí Albert, né, o Panterita, é o atacante hondurenho de 28 anos, também joga com a camisa da seleção de Honduras. Ele que estava, o seu último clube foi o Bordeaux e o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Ele tem aí 1,85 m de estatura, joga como ponta direita, ponta esquerda ou centroavante. Tá, meus amigos? Está avaliado pelo Transfer Market por 1.200.000 euros. Algo em torno aí de 7 a 8 milhões de reais. Porém, todavia, entretanto, ele está sem clube, tá? Surgiu rumores de que o Vasco estaria negociando com o atleta. No dia de hoje surgiu essa notícia, esses rumores, né? E aí é o seguinte, o jornalista, até meu xará, o jornalista hondurenho, Álvaro de la Rocha, afirmou de que as negociações entre Vasco e Albert Elos, o Panterita, estariam avançadas, tá, gente? Segundo, então, o jornalista que é meu xará, Álvaro de la Rocha, as negociações entre Vasco e Panterita estariam avançadas, tá, gente? Só para vocês terem aí um conhecimento mais ou menos do atleta, a gente vai esmiuçar um pouco mais também isso no Madruga Vasco. É o seguinte, ele com a camisa do Boa Vista de Portugal, foram 32 jogos, 8 gols e 6 assistências, 14 participações em 32 jogos. O problema é que o futebol português não é parâmetro. Pronto, falei comigo, o papo é reto, mas foram quase 50% dos jogos em participação de gol, ou seja, a quase 2 gols ele participava de um gol lá no Boa Vista de Portugal. Aí jogando no Olímpia, calma, não é o Olímpia do Paraguai, é outro Olímpia, foram 35 jogos e 19 gols. Também não é um campeonato que tem parâmetro, tá? Mas, enfim, números aí plausíveis. Aí jogando com a camisa do Bordeaux da França, foram 61 partidas, 15 gols e 5 assistências. Olha só, lá na Série A da França, pode não ser uma La Liga, não ser uma Premier League, coisa e tal, mas já deu uma melhorada. O nível já melhorou de competição. Lá com 61 jogos ele participou de 20 gols. Ou seja, um jogador de lado de campo, cada 3 jogos ele participou de um gol. Já melhorou os números dele, né? Aí com a camisa do Houston Dynamo dos Estados Unidos, da MLS, lá na Major League Soccer, foram 101 jogos, 35 gols e 28 assistências, isso mesmo, 35 com 20, 55 mais 8, 63 assistências, tá? Perdão, participações em gols em 101 jogos, números excelentes. Agora, por que ele está sem clube, Álvaro? Ele passou por cirurgia. Vamos aguardar essa situação aí. Parece que o Vasco estaria então negociando com esse jogador. Se tratando do treinador Luiz... Calma, já vou falar para vocês da SAF, relaxa. Se tratando do treinador Luiz Castro, português. A gente trouxe para vocês aqui as informações, rumores de que o Santos teria feito uma proposta para ele, sua comissão técnica, proposta no caso salarial, algo em torno na casa de 2 milhões de reais por mês. Né? O Santos estaria supostamente esperando aí até meados dessa semana uma resposta de Luiz Castro. A Super Rádio Tupi falou alguns dias atrás que o Vasco estaria preparando uma proposta para outro português, que é o Pedro Caixinha, que a gente até trouxe essa situação para vocês nos últimos 2 dias aqui no canal, correto? Ok? Então tá bom. Hoje, né, segundo aí o Lucas Pedrosa, o Vasco fez uma proposta pelo treinador.
Tá? Segundo o Lucas Pedrosa, o Vasco fez uma proposta para Luiz Castro e vai aguardar a resposta dele até o fim do campeonato, ou seja, até semana que vem. Tá? Além de Santos e Vasco, que já sinalizaram interesse na contratação do treinador português. A gente tomou conhecimento. Ó, gostaram do português? Nem sou carioca, mas acabou vindo sem querer agora. Eu falo só Vasco, né? Porque Vasco é Vasco. Vasco é no Rio, então a gente fala Vasco. Mas é o seguinte: se tratando aí, quem mais. Eita, gente! Quem também tem interesse na contratação do treinador, tá? Além de Santos e Vasco, é o Atlético Mineiro. Teria feito uma sondagem pelo treinador português, uma vez que o treinador do Galo aí patinou, né? Chegou legal, chegou na hora H, o time aí, ó, pipocou, né? Perdeu pro Urubu na final da Copa do Brasil, tomou uma chineladinha com um jogador a mais o jogo inteiro do Botafogo na final da Libertadores, tá balançando lá o Milito no Atlético Mineiro. Agora que a gente já falou sobre tudo isso envolvendo jogadores no plural, vamos falar agora sobre a SAF do Vasco. O veículo Sky Sports afirmou, né, nesse fim de semana, de que Marinacos poderia estar negociando com o Vasco e afirmou que até terça-feira, né, o Nils Colina afirmou que até terça-feira sairia uma resposta. Né? Passaram poucas horas, o próprio Sky Sports divulgou uma longuíssima reportagem afirmando, né, que segundo aí o Sky Sports, Marinacos confirmou que está negociando a compra da Vasco SAF. Isso mesmo, gente. Marinacos teria contratado, segundo o Lucas Pedrosa, um escritório para negociar a compra da Vasco SAF aqui no Brasil. Tá? Ele está dependendo também aí de situações envolvendo Edu Gaspar, que seria o seu homem de confiança. Fato é que então o Marinacos estaria realmente negociando com a SAF do Vasco. Uma outra coisa que caiu por terra no dia de hoje foi a fofoquinha.com lá do @Schmidt, que eu trouxe para vocês esses dias, que ele falou que o Vasco teria recusado uma proposta de Marinacos, porque o Marinacos não teria comprovado documentações em relação à sua fortuna. Porém, todavia, entretanto, o GE. Globo afirmou no dia de hoje de que o Vasco está surpreso com essa notícia do Sky Sports, porque até o momento o Marinacos não sinalizou proposta. Ou seja, se ele nem sinalizou proposta, significa que ele nem fez proposta. Uma vez que ele nem fez proposta, as fofoquinhas do Instagram estavam erradas. O Vasco não recusou nada porque não teve proposta ainda. Estão apenas em fase de troca de documentações e análises de ambas as partes. Mas o Marinacos afirmou sim para o Sky Sports que tem interesse, que está negociando a compra da SAF do Vasco, mas não tem ainda uma proposta oficial enviada por parte do magnata grego. Ele que é dono de N empresas marítimas, é dono da maior televisão lá da Grécia, enfim, o homem é bilionário, mas vamos dar uma seguradinha, vamos aguardar, sabe por quê? Porque olha só, esse imbróglio envolvendo a SAF do Vasco, ele envolve aí o Vasco, que tem 30% das ações hoje, envolve a ECAP, que tem 31%, que seria os 31%, né, da 777, que supostamente eles colocaram 310 milhões aqui no Vasco, e os outros 39%, que era para ser a 777, que não são mais, né, que estão no arbitral da Fundação Getúlio Vargas, estão sendo disputados aí. Segundo o Pedrinho, entre aspas, afirmou o Pedrinho, é uma situação impossível do Vasco perder. Então, envolvendo a ECAP, tem um lance envolvendo a Landerhall. Então esse imbrógliozinho não vai ser rápido, não é hoje, não é amanhã, não é semana que vem, tá? Mas é claro, os investidores, potenciais investidores, entendem que dá sim para investir, dá sim para comprar a SAF do Vasco, mas é uma coisa que tem que ser tratada com calma, porque tem imbróglio na justiça, é percentual daqui, percentual dali, não sei o que, é cláusula, não sei o que lá. Então vamos ter que aguardar. Mas a situação que antes era embrionária, agora começa a ganhar corpo, começa a ganhar uma forma. Vamos esperar, torcedor do Vasco, vamos dar uma seguradinha na onda, no oba-oba. Tá? O Thiago Leifert falou uma parada muito top. Eu vou colocar já o que o Thiago Leifert falou, que a gente tem que se valorizar. Se a gente ficar desesperado, a gente vai mostrar para o mercado mundial, estamos desesperados. Então aí qualquer migalhazinha que colocarem aqui vai resolver. E a gente tem que se valorizar, a gente tem que se fazer de difícil. É isso mesmo, daqui a pouco eu vou colocar o que o Thiago Leifert falou em relação a essa situação aí, tá, gente? Agora, ainda se tratando da SAF, né? Daqui a pouco não, já vou colocar agora de uma vez, que o Thiago Leifert afirmou que além de Marinacos, teriam árabes negociando com o Vasco, americanos e italianos, hein? Olha aí, 4 países, né, com investidores potenciais no Vasco. O Evangelos Marinakis, que é o grego, né, segundo o Thiago Leifert aí, teria um italiano. Surgiram rumores hoje que o italiano pode ser o Andrea
Andréa, deixa eu ver, o nome dele é difícil, Andréa, Ramazzoni, isso mesmo, o André Ramazzoni, dono da Sampdoria, poderia estar interessado, além de americanos e árabes na compra da SAF do Vasco. Então acompanhe o que o Thiago Leifert falou, que eu já volto. Alô, torcida do Vasco, apuração para vocês, raramente faço isso, mas hoje na Thiago Live vocês invadiram o chat falando, e o Grego, e o Grego, e o Grego, e o Grego? E aí eu fui conversar com quem eu conheço para saber o que está acontecendo. Vamos lá. Sim, tem uma negociação com o Grego. Ele assinou um NDA, um Non-Disclosure Agreement. Ele não deveria falar a respeito, né? É um documento que você não pode falar publicamente a respeito do que está acontecendo, mas ele falou. E além dele, então eu apurei lá no Vasco, que além do Grego, há outras 3 negociações em andamento. Com árabes, com americanos e com italianos. Então são 4 negociações lá no Vasco. Algumas delas mais adiantadas até do que a negociação do Grego. Outra informação, o Vasco está tomando muito cuidado. Está negociando com os 4 com o máximo de cautela, até porque já vem do trauma da 777 e é tudo muito complicado, então precisa ser feito com o máximo de cuidado possível. Mas não, ainda não é o Grego, tem outras 3 além dele e o Vasco vai escolher o que for melhor para o Vasco, com calma. E agora, entre nós, assim, aí porque eu amo vocês, porque vocês me ajudaram muito na campanha de Olho nos Olhinhos, e aí é papo aqui de torcedor para torcedor. A afobação, o desespero, o Grego, vamos buscar ele no aeroporto e trazer ele no carro de bombeiro, é pior pro Vasco. Vocês vão desvalorizar o Vasco se vocês fizerem isso. Vocês são vendedores. O desespero é bom lá pro comprador, ele vai querer pagar menos. Os caras estão desesperados, para que eu vou pagar tudo isso? Vou pagar menos, então não é bom. E a outra coisa, vocês têm que se fazer de difícil, pô. Tem 4 compradores. Calma. Pensem muito bem na hora de falar. É ele, estamos apaixonados, vem Grego, maravilhoso, viva o Nottingham Forest. Tem 4 negociações. Tem mais coisa que pode acontecer. Tamo junto. Bom, então é isso. Vocês já acompanharam o que o Thiago Leifert falou, eu concordo com ele no gênero, número e grau, tá? O Vasco está agindo com cautela e tem que agir com cautela depois do que aconteceu desse escândalo mundial envolvendo a 777, e a gente tem que se valorizar. Nada de oba-oba, de invadir rede social, de ficar dando ataque de pelanca, torcedor, pelo amor de Deus. Porque se a gente fica desesperadamente falando para eles, vem, a gente vai estar sinalizando pro mercado, olha, tamo lascado, tamo com o pires na mão. Aí o cara, exemplo, tá, gente? Às vezes o cara tava pensando em gastar, só um exemplo, viu? 3 bilhões de reais na SAF do Vasco, 600, 700 milhões de dólares. Ele fala, não, os caras estão desesperados, vou botar 500 milhões só de reais lá. Vou botar só 100 milhões de dólares só, os caras estão desesperados, entendeu? Aí vai desvalorizar. Sendo que tem 4 potenciais investidores, segundo o Thiago Leifert falou, o jornalista, né? Ele falou que apurou isso junto ao Vasco. Ele apurou isso junto ao Vasco. Então, quando o Pedrinho foi perguntado lá atrás que os árabes estavam interessados, ele falou que não tinha nada. Agora o Thiago Leifert trouxe que os árabes também estão na parada. Além dos árabes, teriam italianos, americanos, além do grego Evangelos Marinakis. Então vamos aguardar qual será o desfecho, os próximos capítulos envolvendo a venda da Vasco SAF. Calma, não estou fazendo campanha para ninguém, estou trazendo apenas a informação. A gente vai abordar tudo isso com mais calma no nosso próximo conteúdo. Valeu, meus amigos? Tamo junto, eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!